Marcos 8:34 diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gostaria que você repetisse a frase ou as palavras do Senhor Jesus, a partir dali, do disse-lhes, se alguém quiser, em diante. Vamos lá, uma só voz todos. Se alguém quiser vir após mim, com o ponto aqui eu não consigo ouvir bem os irmãos, mas eu sei que os irmãos podem fazer ainda melhor do que o que fizeram. Vamos repetir essa frase? Se alguém... Oh Deus, nós louvamos o Teu nome por esse convite tão especial. E queremos, oh Deus, que encorajes os nossos corações a cumprir o Teu desejo. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos sobre a melhor opção é obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus, antes de tudo, eu quero que estejamos pensando como sendo uma opção. Você pode optar, ou melhor, até deve optar por ser obediente, mas você também pode optar por não querer obedecer. Não estou entrando aqui no mérito das consequências da obediência ou da falta da obediência, mas eu encontro a palavra de Deus falando de uma maneira muito especial, colocando aqui uma condição. Antes de ser uma imposição, Jesus coloca como uma condição: se alguém quiser. Você precisa querer. E se você ainda não quis, precisa querer. Deu para entender? Precisa pedir a Deus que desperte o querer dentro de você. No reino de Deus, algumas pessoas têm vocações especiais para alguns ministérios em várias áreas possíveis, dentro daquilo que nós conhecemos e dentro daquilo que Deus preestabeleceu, segundo a palavra de Deus, para crescimento, para edificação do corpo de Cristo. Porém, o convite de Jesus não é apenas para quem tem uma vocação especial, apenas para quem tem um ministério específico, mas o convite para servir ao reino de Deus, ou no reino de Deus, ele é abrangente, e não se destina apenas a vocacionados, aos discípulos, mas às multidões. Eu quero que você deixe o texto aí aberto, para que você possa acompanhar alguns detalhes neste versículo, e que fazem toda a diferença, para que possamos entender o contexto em que nós somos desafiados por Deus, para sermos pessoas obedientes à sua voz. O versículo 34, é nele que nós vamos morar por alguns instantes. A palavra do Senhor diz: e chamando a si a multidão. Chamando a si a multidão. A multidão não era composta apenas de discípulos. Nem todos que estavam seguindo a Jesus nas multidões eram os seus seguidores, eram seus discípulos, eram seus apóstolos. Tanto que em alguns momentos Jesus mesmo falou para eles, para as multidões: vocês estão me seguindo, vocês estão vindo atrás de mim, não pela palavra que eu estou pregando, mas vocês vêm atrás de mim porque vocês querem ver milagres, vocês querem ver transformação ou multiplicação de pães e de peixes. Vocês estão a fim de ver o sobrenatural, mas vocês não estão muito preocupados em seguir aquele que é dono do sobrenatural. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus olha para as multidões, juntamente com os seus discípulos, e passa para os seus discípulos e passa para as multidões a condição e a grande oportunidade para se servir ao Senhor,
para deixar de ser mero contemplador das coisas sobrenaturais, do poder de Deus, das coisas que têm sido enfatizadas pela vida de outras pessoas. Jesus estava chamando pessoas aqui na multidão para não viverem mais às custas da fé alheia, não pegarem apenas carona na experiência de outras pessoas, mas Jesus estava chamando as multidões, chamando as pessoas, desafiando os corações a terem de uma forma muito abrangente as suas experiências particulares com o Filho de Deus. E ele coloca, naturalmente, algumas condições para quem quer. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Se você um dia quis servir ao Senhor, se um dia você abriu o seu coração e quis servir ao Senhor, é possível que durante todo o trâmite, durante toda a sua caminhada, alguns desgastes tenham acontecido na sua vida, na sua experiência. Em algum momento, quem sabe, você pensou em desistir, tentou não querer mais. Se esse é o seu caso, aqui ou aí na sua casa, se há dentro de você uma determinação hoje, diferenciada daquela determinação do dia que você aceitou a Jesus, em que você fez um pacto com o Senhor, eu quero dizer a você que você precisa querer um pouco mais. Jesus, ele pode e quer fazer, mas ele pode e quer fazer de acordo com a sua palavra, sobre aqueles, ou usando a vida daqueles que querem. Todas as vezes que Jesus ia curar alguém, Jesus perguntava para essa pessoa: o que é que você quer que eu faça a você? Ora, parecia lógico que se um cego chega a Jesus, parecia lógico: o que é que você quer? Pão e peixes? Não, eu quero ver. Se alguém chega com um filho enfermo, se alguém chega com um fluxo de sangue há anos, se alguém chega com a enfermidade, se alguém chega com a lepra, se alguém chega com qualquer outro tipo de problema físico ou emocional, e alguns até com problemas emocionais e espirituais que levavam tais pessoas a serem cativas do próprio diabo, do próprio Satanás e seus demônios. Tais pessoas, quando iam a Jesus, essas pessoas, quando estavam diante do Senhor, em toda a sua lucidez, Jesus perguntava: o que você quer? Você serve ao Senhor por uma opção, você não serve por obrigação, até porque se você serve ao Senhor por obrigação, seu serviço não é serviço ao Senhor, ele é religiosidade, e a religiosidade Jesus condenou, porque é coisa de fariseu. Religiosidade não une o homem a Deus. O que une o homem a Deus é religião, e a religião não está ligada à denominação. Religião, de acordo com a palavra de Deus lá em Tiago, diz que a religião pura para com Deus é servir as viúvas, servir os órfãos, ou seja, a religião para com Deus, o que nos religa a Deus é a demonstração do amor que podemos e devemos ter pelas pessoas com as quais nós convivemos. Religião nos leva, ou deve nos levar, a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como se estivéssemos amando a nós mesmos. A melhor opção é obedecer a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, aí tem algumas regras. A primeira coisa, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A aceitação de obedecer a Jesus, antes de tudo, é algo individualizado, não é coletivo. Mesmo quando a palavra do Senhor diz lá em Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso porque Josué plantou e implantou princípios da palavra de Deus dentro da sua família. Ele estava respondendo pelos seus familiares, porque ele sabia a base espiritual que a sua família tinha. Ele sabia do relacionamento que ele tinha com Deus, um relacionamento tão diferenciado, tão ímpar, que ele pôde dizer: eu e aqueles que fazem parte da minha família, eu posso dizer por eles que nós optamos por obedecer ao Senhor. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Essa aceitação em obedecer a Jesus, ela passa pela determinação do coração humano. Você já percebeu que há momentos na vida em que você diz assim: olha, o meu coração está muito alegre, o meu coração está muito feliz. Algumas pessoas dizem: eu estou sentindo que algo de bom vai acontecer. Em algumas outras ocasiões, as pessoas dizem: meu coração está triste, eu estou como que desconfiado, eu estou achando que alguma coisa muito ruim vai acontecer, como se fosse um pré-sentimento. É o que a ciência vai falar. A ciência vai dizer que todos nós temos. A ciência vai defender isso com um outro nome. Vai dizer que é uma percepção extrasensorial, ou que as pessoas geralmente chamam de sexto sentido. Às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: o meu coração está pesado, ou o meu coração está leve, o meu coração está cheio de alegria, porque eu sinto que alguma coisa, seja boa ou seja ruim, de acordo com essa determinada coisa, o meu coração ele se inclina para um lado ou para o outro. Obedecer ao Senhor primeiro passa pela determinação do coração. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma escolha sacrificial e doída. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se alguém disse a você que servir ao Senhor era um mar de rosas, se você ouviu que servir ao Senhor era coisa que ia te jogar nas alturas e que você estaria isento de todos os problemas, que até o lado financeiro estaria 100% resolvido, o lado amoroso estaria 100% resolvido, que você não teria nenhum problema, quem pregou isso para você é um mentiroso, e isso não está pautado na palavra de Deus. Pregaram uma mentira para você. Servir ao Senhor é sacrifício. Servir ao Senhor exige abrir mão de algumas coisas. É uma escolha sacrificial e doída. Por isso que ele não impõe. Por isso que ele não diz que temos que servir ao Senhor, mas ele diz: se alguém quiser. E isso ele falou para a multidão, em meio às pessoas que acreditavam nele, em meio às pessoas que andavam com ele, e em meio às pessoas que sequer acreditavam nele, ou mesmo pessoas que estavam na multidão, para buscar alguma falha nele, para ter do que condená-lo. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, escolha sacrificar a sua vida, e esse sacrifício será algo doído. Para Deus, a graça que repousa sobre as nossas vidas, ela foi doída no físico, no corpo, na vida de Jesus. E aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, porque agora ele opta por servir ao Senhor, por obedecer ao Senhor, mas ele sabe que obedecer ao Senhor é doído, porque obedecer ao Senhor significa sacrificar a minha carne. Quando eu decido obedecer ao Senhor, quando você decide obedecer ao Senhor, nós temos como a base seguir ou andar após Jesus. Ele não disse: se alguém quiser andar lado a lado comigo, se alguém quiser ir na frente dizendo o que eu devo fazer, Senhor, eu quero que todos os meus negócios de uma hora para outra, eles cresçam 100%. Senhor, eu estou determinando isso ou determinando aquilo. Senhor, eu não aceito enfermidade. Senhor, eu não aceito. Se alguém quiser vir após mim, o guia é Ele. Jesus não precisa de ninguém dirigindo a vida dele. Jesus não precisa de ninguém dando pitaco a ele, dizendo a ele o que ele deve fazer. O reino é dele. O Pai entregou a ele todo o reino. Ele disse: todo o poder me foi dado, todo, no céu e na terra. Todo o poder pertence ao Senhor. Portanto, obedecer ao Senhor exige regras, e uma dessas regras é que a nossa base em obedecer ao Senhor é que nós vamos após o Senhor, atrás do Senhor, nos passos do Senhor. Obedecer a Jesus exige abnegação, abrir mão. Os interesses próprios não podem concorrer com os interesses do reino de Deus.
Você pode entrar no reino de Deus manco, cego, aleijado, faltando espírito, faltando alma, faltando tudo, faltando percepção. Você pode entrar no reino de Deus do jeito que você estiver, na sarjeta, no pecado, sujo, na lama, envolvido com todo tipo de mundanismo. Você pode, Jesus te aceita do jeito que você é. Agora, seguir a Jesus é preciso roupa limpa, é preciso vestimentas espirituais. Servir ao Senhor, se encontrar com o Senhor, você se encontra do jeito que está, mas é impossível. Se você pega um determinado produto, um determinado sabão, um determinado detergente, e você coloca esse detergente ou esse sabão para limpar determinada coisa, ele tem uma composição química exatamente para tirar a sujeira. Quando você lava os pratos, ali tem, no detergente, tem uma composição química para tirar com facilidade aqueles resíduos que estão danificando o prato ou que estão deixando as suas louças com sujeira. Quando nós entramos no reino de Deus, é como um monte de louças que são colocadas dentro de uma pia. Elas entram do jeito que elas vêm. Mas depois que se encontra com a água, com o sabão, com o detergente, é impossível que aquele prato, que aquela louça continue sujo, porque a função daquele detergente é purificar. E a palavra do Senhor diz que existe algo superior a detergente, algo que nos limpa de dentro para fora. O que a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Jesus me aceita do jeito que eu sou. Aceita. Ele te aceita do jeito que você é. Com todos os seus pecados, Ele aceita você do jeito que é. Agora, para andar com Ele, e quando eu digo aceita, é porque Ele não faz nenhuma objeção. Ele não tem predileção por esse ou por aquele. Ele recebe a qualquer um que vai a Ele. Agora, para continuar com Ele, existe uma regra. E não é, eu sempre fui assim, eu acho que eu sou assim. O seu achismo não é ciência, muito menos o reino de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que Ele quer. Afinal de contas, Ele é o dono do reino. A Ele ou em suas mãos, Deus entregou todo o poder, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Dobrar os joelhos diante do Senhor significa sacrificar diante do Senhor, significa humilhar-se diante do Senhor, significa abnegar os seus próprios interesses, não colocar os seus interesses concorrendo com o reino de Deus. E algumas pessoas colocam os seus interesses baseados nos interesses ou falhas de outras pessoas. Tipo, eu vejo pessoas dentro da igreja piores do que eu, e vai encontrar mesmo. E se você olhar para o pastor, vai encontrar alguém ainda pior do que você. Mas o reino de Deus não é para você olhar para o pastor, olhar para as pessoas. O reino de Deus é para você olhar para Jesus. Ele não diz: se alguém quiser vir após mim, vai falar com o pastor Eduardo. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Esse pronome oblíquo, esse me, é Ele, é Jesus. Ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Não tem outro caminho. E as regras são as regras dadas pelo Senhor. Ele é Senhor. E por Ele ser Senhor, quando nós nos submetemos à sua vontade, nós também somos senhores das nossas vontades. Eu tenho as minhas vontades. Nós somos senhores das nossas vontades. Porém, quando nos encontramos na condição, na opção de obedecer ao Senhor, a nossa vontade é preferir a vontade de Jesus. Por exemplo, já deve ter acontecido em algum momento com você na vida. Você está com uma determinada pessoa, um determinado amigo, ou com o seu cônjuge, e de repente, por exemplo, você vai a um restaurante, e você de repente vai comer alguma coisa, e a outra pessoa não quer comer aquela coisa que você vai comer, e você diz: tudo bem, eu abro mão da minha vontade e vou comer juntamente com você aquilo que você quer. É exatamente isso
que a palavra de Deus propõe. Eu tenho as minhas vontades, mas a minha vontade não pode superar, não pode estar acima da vontade do Senhor. É a vontade dele que deve ser preferencial. É a vontade dele que precisa ser escolhida por mim. Somente quem conhece o amor dele pode abrir mão dos seus próprios desejos, porque somente quem conhece o amor de Deus, somente quem conhece a graça de Deus, pode entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aquilo que você chama seu, aquilo que eu chamo meu, não é nosso. Os nossos bens nos foram confiados apenas para que nós tomássemos conta. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Sabe o que é plenitude? É a totalidade, sem nenhuma exceção, tudo. Esse púlpito é do Senhor, esse aparelho é do Senhor, essa Bíblia é do Senhor, esse piso é do Senhor, tudo, as pessoas são do Senhor, o dinheiro é do Senhor, a vontade é do Senhor, a plenitude pertence ao Senhor. A melhor opção é servir ao Senhor, porém ele deixa isso como um ato de escolha, algo volitivo. Obedecer a Jesus exige persistência. O reino de Deus não é para pessoas que lançam mão do arado e olham para trás. Quem lança mão do arado e olha para trás pode ter todas as prerrogativas necessárias, ele pode ter todas as possibilidades ou todas as justificativas possíveis para não seguir a Jesus. Ele pode ter se decepcionado com alguém, com algumas pessoas, com os líderes, ele pode ter se decepcionado em ter pedido alguma coisa a Deus e Deus ter dito nada, não. Ele pode ter pensado de uma forma diferente, enfim, ele pode pensar da maneira que ele quiser. Ele tem direito de pensar, mas obedecer ao Senhor exige persistência. O reino de Deus é para aqueles que são persistentes. O próprio Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Sabe por quê? O reino de Deus é baseado numa construção infinita. Enquanto estivermos aqui, somos apenas servos. Não existe descanso nessa terra para o servo do Senhor. O descanso para o servo do Senhor é a alegria de saber que a nossa pátria não é essa aqui, que estamos aqui de passagem e que por vezes nos apegamos tanto às coisas como se a eternidade fosse aqui. Aqui não é a eternidade, isso aqui faz parte do reino de Deus porque nós estamos aqui. Mas no dia que a igreja sair, no dia que a igreja for chamada, no dia que a igreja for arrebatada, no dia que a igreja tiver o encontro triunfal com o Senhor da glória, com o Cordeiro de Deus, com o noivo da igreja, nada do que vai ficar aqui serve para quem quer que seja. Nada, nem a prata, nem o ouro, nem o conhecimento. Salomão fala sobre isso. Ele diz: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há ciência, conhecimento, nem indústria, não haverá mais nada. Ou seja, depois da morte você não pode fazer mais nada. Se você decidir servir ao Senhor, precisa servir ao Senhor enquanto estiver nessa terra. Agora deixe-me fazer uma pergunta a você: quanto tempo mais você pode garantir que tem de vida? Eu posso não chegar ao final dessa mensagem e o Senhor me convidar ou me intimar para estar na presença dEle. O único pré-requisito para morrer é estar vivo. Só não morre quem já morreu. Se estiver vivo, qualquer um pode morrer. É que na nossa lógica, e nós analisamos Deus, nós queremos entender Deus dentro da perspectiva e da lógica humana. Alguns dizem assim: mas eu sou muito jovem para morrer. E quantas pessoas morreram sem vir à luz? Quantas pessoas morreram logo depois do nascimento? Quantas pessoas morreram independente da idade? Se recém-nascidos ou com 100, com 200, com 70, com 50, com 20, com 30,
com 40 anos. A nossa lógica não é a lógica do Senhor. Por isso que obedecer ao Senhor exige persistência. E ser persistente é insistir. É insistir dentro da perspectiva de Deus, dentro da perspectiva divina, sem desistir. A falta de estímulo, os problemas podem chegar, nós podemos nos sentir para baixo, podemos nos sentir atacados, podemos nos sentir exaustos, mas desistir jamais. Desistir de obedecer ao Senhor jamais. Obedecer ao Senhor Jesus, o que exige a nossa persistência, nos leva a reconhecer que existe uma cruz que não pode ser abandonada. Volta lá no texto. Chamando a si a multidão e os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Senhor, mas eu não quero essa cruz. Então não sirva a Jesus. Você não é obrigado. Não sirva a Jesus. Agora, se você decidiu servir a Jesus, tem uma cruz para você, sim. Tem uma cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Servir ao Senhor exige sim que eu reconheça que existe uma cruz, e essa cruz não pode ser abandonada. Essa cruz precisa ser transportada por mim mesmo, por você, até aos pés do Senhor Jesus. Ele levou uma cruz para nos dar exemplo de que nós também podemos carregar a nossa cruz. Eu tenho visto uma geração atual, uma geração de pessoas, desculpa o termo, pessoas fracas, que quando chega a tentação ou quando chega a provação, as pessoas, a primeira frase que dizem é: eu não suporto, eu não aguento. Eu é que não aguento mais ouvir isso. Porque se você é de Jesus, aguenta sim. Se você é de Jesus, aguenta. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: não vem sobre vós nenhuma tentação que não seja do suporte humano. Então você aguenta. Pare de dizer que não aguenta. Pare de querer desistir. Pare de prejudicar o reino de Deus com a sua atitude medíocre ou retrógrada ou temerosa, dizendo Senhor, não aguento mais, o Senhor vai mandar uma legião de anjos e vai te tirar. Não vai te tirar, porque Ele sabe até onde você pode suportar. Ele sabe até onde você pode gemer sem abrir mão da sua fé. Eu fico imaginando o grande líder do povo judeu, Moisés, buscando as orientações de Deus para o povo, e o povo rebelde, e o povo cada vez mais colocando Moisés contra a parede, tipo assim: nós queremos que Deus fale com a gente, porque essa coisa de Deus falar para você, você chega aqui e dá uma ordem, nós não estamos mais a fim de obedecer dessa forma. Moisés ia lá, conversava com Deus. Houve um momento que Deus disse assim: Moisés, eu vou aniquilar esse povo, eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo. E Moisés vai lá e intercede. Deus não mudou de ideia, Deus não ia desistir do povo dele, mas Deus queria que exatamente o coração de Moisés estivesse ali persistente. Ora, para qualquer um, se você tem um grupo que te dá trabalho, e esse grupo de repente vai desaparecer, você dá um glória a Deus, não é por aí? Você tem um chefe que é muito chato, aí diz assim: olha, o seu chefe vai ser promovido para outra filial, você dá um glória a Deus, porque ele vai embora. Você tem um funcionário que é alguém que o tempo todo joga a empresa para trás, que prejudica a empresa, e aquele funcionário de repente diz assim para você, que é o dono da empresa, diz assim: olha, eu fui sondado por outra empresa, e ele nem termina o que teria que falar, você diz assim: vai com Deus, e de repente vai sem volta. Com Deus não é assim. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus
é preciso reconhecer que existe uma cruz. Se alguém quiser, tome a sua cruz. Ele não manda você carregar a cruz de ninguém. A minha cruz é pesada demais. Quem te falou isso? Onde está escrito isso? Se você me mostrar um versículo apenas na Bíblia, dizendo que a sua cruz é pesada demais, ou que dê base para você achar que a sua cruz é pesada demais, eu passo a acreditar no que você está falando. Mas o que eu vejo a Bíblia falando diferente, a palavra de Deus falando diferente. Eu vejo a palavra de Deus dizendo, o próprio Jesus dizendo assim, olha, se você decidir me obedecer, eu estarei com você todos os dias, e eles assim, tomem sobre vocês o meu jugo, tomem sobre vocês a minha cruz, tomem sobre vocês o peso de serem testemunhas da verdade, de serem filhos de Deus, de serem refletores do poder de Deus aqui na terra. Sejam pessoas especiais. O mundo precisa olhar para vocês, o mundo precisa olhar para nós como astros que brilham. Você chega numa noite escura e você olha para o céu e você vê as estrelas cintilantes. Quanto mais escura a noite, mais brilhosas são as estrelas, mais destacáveis são as estrelas. Quanto mais é a dor do sofrimento, da cruz, quanto mais é o nosso envolvimento com a vontade do Senhor, maior é a glória que se revela em nossas vidas. Aqueles que verdadeiramente, pela persistência, decidem obedecer a Jesus, eles sabem que a cruz é o início da ressignificação da sua vida. A cruz não é o final da história. A cruz não é o final da sua história. A cruz é o início de um ressignificar. A cruz é um reinício na presença do Senhor. É que por vezes nós tomamos algumas diretrizes na vida, tomamos algumas posições ou direções na vida, que por vezes somente a cruz é capaz de nos impedir. Se eu não tivesse cruz, eu voaria. Mas Deus não me deu asas. Ele permitiu que eu tivesse uma cruz. Quem está crucificado sequer se mexe. Quem está crucificado fica paralisado. E consequentemente, quem está crucificado, o que vem depois da crucificação é a morte. É a morte. Quando o meu eu morrer na cruz de Cristo, quando a minha vontade morrer, quando os meus apelos em todas as áreas possíveis deixarem de ser coisas especiais para mim, mas quando a vontade de Deus passar a ser soberana na minha vida, quando eu começar a ter prazer na lei do Senhor, quando eu me encontrar no momento em que o meu relacionamento com Deus me leve a entender que cada momento que Ele permite que eu esteja carregando a cruz, Ele está escrevendo algo diferente na minha história, eu começaria a glorificar ao Senhor e começaria a ter discernimento de que o meu papel aqui na terra, mesmo em meio às multidões, é o papel de decidir servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, mas dentro das regras e princípios do Senhor. Obedecer exige persistência. Crer que a cruz não é sinônimo de abandono, mas um laboratório para o seu crescimento. Escuta bem isso. A cruz não é lugar de abandono. O próprio Jesus, quando esteve na figura humana, na forma humana, na cruz, quando nós vamos à cruz, quando estamos passando pelo sofrimento, é natural que as nossas mentes pensem como seres humanos, e não como pessoas especiais ou como seres celestiais. Nós somos humanos. Nós somos limitados no nosso entendimento. Quando Jesus olha para ali na cruz, Jesus fala com o Pai, quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ali como homem, 100% homem,
Jesus estava falando com o Pai: por que você me abandonou? Qual a razão de tanto sofrimento? Qual a razão de tudo isso? Por que apostar tudo e muito mais? Por que apostar a eternidade em cima de um coração que talvez nunca venha acreditar no teu nome, nunca venha se render aos teus pés? Por que apostar tanto nas pessoas? Mas o próprio Jesus que diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo como homem, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego a minha vontade, em tuas mãos eu entrego a minha vida, em tuas mãos eu entrego o discernimento, em tuas mãos eu entrego o domínio da minha vida, em tuas mãos eu entrego a mim mesmo, em tuas mãos eu me coloco na dispensação da tua graça. Faça-se não a minha vontade, mas a tua. Jesus entendeu que a cruz não era sinônimo de abandono, mas era um laboratório. Era um laboratório para que ele recebesse um nome que estava acima de todos os nomes. Nessa altura você deve estar pensando: então qual a razão de servir ao Senhor? Parece que servir ao Senhor aqui então é só pancada. E é só pancada aqui, porque nós não somos aqui. Esse é o detalhe. Nós não somos aqui, nós estamos de passagem. Talvez o mais idoso aqui tenha 90 anos, dos que estão presentes aqui. Talvez ninguém chegue aqui a 90 anos, 80 anos, talvez o mais idoso, hoje, à noite. Talvez tenhamos pessoas aí com 100 anos, ou perto de 100 anos, ou um pouquinho mais de 100 anos. Nós temos uma irmã aqui que vai fazer 101 anos. Mas o que é isso diante da eternidade? Nós não fomos criados para vivermos 100 anos e desaparecermos do mapa. Nós fomos criados para que alegrássemos o coração de Deus por toda a eternidade. Nós fomos criados para louvar o nome do Senhor. Nós fomos criados para dizer a essa geração corrupta, a essa geração pecadora, que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena se entregar por completo nas mãos desse Deus, que vale a pena sentir que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e que nos liberta das nossas vontades para que sejamos submissos à vontade dele. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Se você tomar a sua cruz, mas não seguir a Jesus, você desiste na primeira montanha, ou no primeiro vale. Só vale a pena carregar a cruz se for para seguir a Jesus. Você lembra que o relato bíblico diz que quando Jesus estava indo para ser crucificado, depois de haver sido chicoteado, depois de fazerem toda aquela atrocidade com ele, a Bíblia diz que em alguns momentos ele caiu com a cruz, e mandaram que um dos seus discípulos, alguém que acreditava nele também, alguém que não era dos seus apóstolos, mas alguém que também acreditava nele, essa pessoa foi induzida a carregar também a cruz com Jesus. Quando nós acharmos que o peso da cruz é insuportável para os nossos ombros, ele levantará alguém para juntamente conosco receber aquela cruz, caminhar com aquela cruz, tropeçar com aquela cruz, cair com aquela cruz, mas não abrir mão da cruz. Eu quero concluir. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele escreveu aos Gálatas e disse assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo. Estou ali, agarradinho com Cristo. E agora só vale a pena viver se eu estiver vivendo na dependência de Cristo. Quem vive já não sou eu, ou seja, as vontades já não são minhas. Eu pergunto a Deus qual é a vontade dele. Eu vou fazer isso, dizia o apóstolo Paulo. Eu pergunto a Deus: Deus, o que queres que eu faça? Eu vou falar com alguém: Senhor, o que queres que eu fale? Quantas vezes chegamos para as pessoas com rompantes e queremos, olha, o seguinte: eu não levo desaforo para casa e vou falar tudo o que eu penso.
Isso te dá direito o quê? A 30 anos na eternidade? Onde é que está escrito isso? O que é que você ganha com isso? Ao contrário, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo, no tempo oportuno, Ele vos exalte. Ele vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O salmista compreendeu isso, Paulo compreendeu isso quando ele disse: eu já estou crucificado com Cristo. O salmista compreendeu quando disse: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e isso me é o bastante. As outras coisas, eu sou uma pessoa comum, e como uma pessoa comum, eu passo pelas mesmas privações que as outras pessoas. Eu sinto frio igual às outras pessoas, calor igual às outras pessoas, fome, sede igualmente a qualquer uma outra pessoa. Mas se eu já estiver crucificado com Cristo, a minha decisão de obedecer a Cristo será algo volitivo, será algo que vai ressignificar a minha vida, será algo que servirá de laboratório para o meu crescimento, para que eu conheça um pouco mais do amor de Deus. Muitos são chamados por Deus para um ministério específico, porém o seu convite é para quem quer obedecer. O vocacionado, ele não é convidado, ele é intimado. Todos os que foram vocacionados na Bíblia, você vai ver todos, sem exceção de nenhum. Nenhum disse assim: eu sou capaz de fazer. Ao contrário, todos disseram: Senhor, eu não posso fazer. Um disse: Senhor, eu sou gago. Senhor, eu tenho a língua presa. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou criança. Cada um deu uma desculpa, mas aqueles que têm uma missão específica, um ministério específico, a esses, o Espírito de Deus convence seus corações, e eles não são convidados, eles são intimados. Mas o convite não é para os intimados. O convite é para quem quer. O convite é para você. O convite é para mim. Seu convite é para quem quer obedecer. É amplo e é dado a todos. Se alguém quiser. Obedecer é um ato volitivo, é algo individual. Decidir pela obediência é uma demonstração de inteligência. Que quando eu sou obediente ao Senhor, quando eu sou obediente ao Senhor, eu descubro que a obediência gera bênção. A obediência gera bênção. E essas bênçãos são incalculáveis. Obedecer a Jesus, sim, continua sendo a melhor opção na vida. Baixe a sua cabeça em nome de Jesus. Fale com Ele nesse instante. Eu não sei como vai a sua vida com Ele. Eu não sei o que tem acontecido entre você e Ele. Eu não sei como vai o seu nível de espiritualidade com o Senhor. Mas eu quero convidar você, à luz do que diz a palavra de Deus, se alguém quiser vir após mim. Eu quero convidar você a dizer: Jesus, eu quero continuar indo após ti. Eu quero continuar andando nos teus passos, fazendo a tua vontade. Talvez o medo, o desânimo, os desgastes, os problemas, tudo isso ele entende, mas ele não compreende. Você pode apresentar diante dele, e ele pode ver, isso é realidade. Isso, você não está mentindo, é uma realidade. Mas quem disse que ele não pode remover essas coisas? Quem disse que ele não pode fazer forte aquele que é fraco? Quem disse que ele não pode levar a ser chamada de mãe a mulher que é estéril? Quem disse que ele não pode transformar as vidas que se submetem à vontade dele? Fale com ele em nome de Jesus. Pai bendito, em nome de Jesus, somente no nome de Jesus, nós estamos indo ao teu trono de graça, suplicando a Deus o teu favor, o teu perdão. Ó Pai, quanto nós precisamos, quanto carecemos da tua bondade, da tua misericórdia. Estenda, ó Deus, a tua mão de poder sobre nossas vidas. Pai, nós queremos sim te seguir, nós queremos seguir o teu filho. Pai, embora a luta seja grande, a luta seja pesada, nós queremos carregar a nossa cruz. Nós queremos, ó Deus, alegrar o teu coração
e fazermos aquilo que Tu confiaste às nossas mãos, às nossas vidas. Nós não queremos abrir mão da nossa cruz, mas nós Te pedimos, dá-nos graça, renova as nossas forças, para que possamos subir montanhas, passarmos pelos vales, sem abandonarmos a nossa cruz. Queremos, Pai, obedecer a Jesus. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe você.